Podvest, o canal que te ajuda com as aprovações no Vestes. Para quem não me conhece, eu sou a Mirella e nesse podcast a gente fala sobre as literaturas que caem nos vestibulares. E hoje nós temos uma presença muito especial. Temos aqui Rafael Pereira. É um prazer meu, pessoal, estar aqui falando sobre os vestibulares, especialmente agora hoje da Unicamp, né? Sim. Vamos tratar da obra A Vida e a Morte de Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, abreviando MJ, né? Que vai cair na Unicamp 2026, que é aplicada esse ano. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa obra bem interessante. E Rafa, eu não sei se você ficou sabendo, mas eu participei do canal da CMVs, que também falam muitas literaturas do vestibulares. E hoje a gente vai reagir a esse vídeo e incrementar também, porque lá a gente falou sobre a vida e a morte de Manuel Joaquim Gonzaga de Sá. Então, o canal da CMVs é muito interessante, elas abordam um ponto bem crítico, assim, eu adoro os vídeos dela, e ainda mais que você participou, deve ter ficado muito bom. Um fofo mesmo. Então vamos assistir? Vamos sim. Eu amo a introdução dela. Ai meu Deus, E hoje vamos estar apresentando a obra literária que vai cair na Unicamp 2026. E o nome dessa obra é A Vida e a Morte de Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, do autor Lima Barreto. Ela é super simpática. Oi, eu sou a Camila, do terceiro EDA, e hoje eu vou falar um pouquinho das principais características da obra do autor Lima Barreto. É um romance nada comum, que se aproxima de um conjunto de crônicas e memórias. É uma obra de caráter irônico. Se trata da futilidade da máquina pública. Se trata de revoluções urbanas no Rio de Janeiro no início do século XX. Ele faz críticas às elites brasileiras. Muito bom. Ele mistura a linguagem erudita e coloquial. E a obra se trata de nacionalismo Agora a gente crítico. vai comentar um pouco sobre a obra da Camila aqui que ela abordou. Sim. Eu gostei muito do ponto dela falar das características principais da obra, né? Que ela é uma obra de caráter irônico, ele satiriza para conseguir trazer essa parte mais social, né? É uma obra do pré-modernismo, que eu acho que daqui a pouco vai falar também, né? Isso. Sobre as características. E também uma obra que é marcada pelas transformações urbanas do século XX, no início do século XX, na Primeira República, né? Após a instalação da República. É um romance, mas se aproxima mais de uma novela também, a gente tem essa característica bem marcante. Eu gostei bastante da produção da Camila. Outra coisa que é importante ressaltar é que o espaço que se trata é especificamente do Rio de Janeiro, no início do século XX. Esse é um ponto bem importante para você que vai prestar o vestibular. Isso mesmo, Rafa. Muito obrigada. Então vamos dar continuidade no vídeo agora. Agora o que é, gente? Agora chegou minha Eu sou a vez de Mirella, falar do terceiro sobre EDA, e eu vou um apresentar pouco para do vocês Lima hoje Barreto. a história do autor Lima Ai, Barreto. que vergonha, gente. Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, em uma família humilde. Ele era descendente de escravizados. Foi adotado pelo Visconde de Ouro Preto e teve uma boa oportunidade de estudos. Então Lima Barreto era muito intelectual. Lima Barreto é um dos principais autores do pré-modernismo brasileiro e suas obras retratam temáticas nacionalistas e sociais. Ele teve diversos problemas em sua vida, como o alcoolismo e a depressão. Infelizmente, Lima Barreto morreu aos 41 anos de Elas idade. pediram pra mim ser Ele um era pouco tão mais jovem. sensacionalista nessa parte. Acontece, mas realmente a vida do Lima Barreto é marcada por uma coisa bem trágica, assim. Sim. Ele era muito intelectual, ele nasceu em família de descendentes escravizados, né? Ele era descendentes escravizados. Só que ele foi adotado pelo Visconde de Ouro Preto e a partir daí ele começou a ter uma possibilidade de ter formação intelectual. Então ele foi pra escola, ele se tornou uma pessoa letrada, né? E isso é muito bom pra ele, só que ele vai acabar se envolvendo com umas coisas na vida, ele vai acabar ficando em depressão. Todo mundo tem, né? Os alcoolismo, contratempos, assim. Mas é importante saber que ele é de origem humilde e ele sempre vai tratar dos subúrbios carioca. Sim. A gente tem também a obra-prima dele, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, perdão, que é uma obra que remete muito à vida do próprio Lima Barreto. E, então, essa segunda obra agora, Vida e Morte, ela também tem um pouco do alter ego que a gente fala, né? Do próprio autor. Isso é muito importante pra gente analisar essa obra no contexto geral. Realmente. Muito obrigada pelo... Vamos seguir a análise. Oi gente, eu sou a Moraes do terceiro EDA, eu vou Pode falar chamar, das principais características do Ela é uma diva, uma super simpática também. Ela e a Camila são os amores. que foi o Gostou de abandono da participar do linguagem vídeo dela? Ai, adorei. Foi muito bom. E temos também a linguagem coloquial. É uma linguagem mais Sobre simples e mais pré-modernismo, próxima super do povo. importante. Nacionalismo e regionalismo é a valorização da cultura de diferentes povos. Denúncias sociais, que foi a exposição de problemas ignorados pela elite. São nota 1000. Influências com sintéticas certeza. foi a produção literária que juntava escolas interiores com o realismo e o Elas naturalismo. arrasam em tudo. Arrasaram. Nossa, muito falado. Sim.
Então, complementando o que ela disse, assim, o pré-modernismo é aquele período de transição, né, entre o final do século XIX e o início do século XX, né? Sim. Onde tem aquela ruptura com o academicismo, com os padrões estéticos e literários que a gente tinha, né? Um exemplo grande que eu gosto sempre de trazer, assim, é o parnasianismo, que é aquela escola literária que era arte pela arte. Então, só quem era muito intelectual tinha acesso. Já no pré-modernismo, a gente já tem a ruptura disso. A linguagem passa a ser mais simples, o contexto passa a ser mais contexto social. Porque, tipo assim, se a gente pensar, o hino nacional tem umas palavras assim, muito estranhas, né? Então, agora já no pré-modernismo, não. No pré-modernismo é uma linguagem do cotidiano, das pessoas, que elas dialogam. Pro povo, né? É, uma linguagem pro povo. Não é pra arte, igual propriamente disse arte pela arte. E toda essa ruptura com o academicismo. Um contexto histórico do pré-modernismo seria aquela parte da Primeira República, a Primeira Guerra Mundial, ali em 1914, 18. Então a gente tem todo esse contexto de mudança, as vanguardas europeias. Isso é muito importante também para ser uma revisão, além da literatura, uma revisão para você saber se situar no contexto do livro para fazer um bom vestibular. Isso mesmo, Rafa. Muito obrigada por ter aqui, ter reagido o vídeo comigo. E agora, se você já leu o livro, né? Conta pra gente um pouco da história, um resumão para ajudar nossos estudantes também. Ah, claro. Às vezes eu tenho uma colinha aqui para ficar fácil, né? Pra não esquecer de abordar. Fique à vontade. Então, as características principais eu já falei, né? Que é um romance, um conjunto de crônicas, é um compilado de memórias, se aproxima mais de uma novela. Trata das transformações urbanas no início do século XX, especificamente no Rio de Janeiro, que é onde a obra se passa. E a linguagem mistura a erudição com a coloquialidade, então tem a mistura das duas. Como eu já disse, o Lima Barreto era muito intelectual e por isso ele adorava usar citações de filósofos ali na sua obra. Isso enriquece, de certa forma, a linguagem que ele usa. Agora eu vou falar um resuminho de capítulo por capítulo, explicando mais ou menos o que acontece em cada um. Vai demorar um pouquinho, mas... O podcast é seu. A gente começa com uma advertência, que é do Lima Barreto, explicando o gênero textual, né? Então ele vai explicar que é uma monografia e vai explicar mais ou menos como que esse texto vai se encaixar no gênero literário. Aí a gente tem uma explicação necessária, que é feita pelo Augusto Machado, que ele vai descrever ali de início que o livro não tem caráter doutrinário, ou seja, não tem doutrinas socialistas nem revolucionárias. É um livro neutro. Então ele faz questão de deixar isso bem claro já no início da obra. Então a gente vai para o primeiro capítulo, o inventor e a aeronave. A gente tem um narrador testemunha, que é o Augusto Machado. Então a vida e a morte do Manuel Joaquim é narrado pelo Augusto Machado, que é um amigo dele, que vai encontrar ele na Secretaria dos Cultos, que é uma secretaria que trata da futilidade. Tipo assim, o bispo vai ser recebida com quantas salvas de palmas? De palmas não, de tiros, perdão. Então, se você pensar assim, o livro é uma crítica ferrenha a futilidade do Estado, tipo assim, por que tem que ter uma secretaria dentro do governo para cuidar dos cultos que vai ser destinado a tal autoridade? Isso não existe, tá? E aqui tem, nesse capítulo, que até dá o nome, o inventor e a aeronave, que é a questão do Manuel Joaquim, ele tem uma parte lá que ele fala de cálculos, que ele era muito matemático, para o desenvolvimento da aeronave, então por isso vem o nome do capítulo. Segundo capítulo, primeiras informações. Aqui a gente vai ter mais um retrato da vida do Manuel Joaquim. Ele era bacharel em letras, ele tem um passado aristocrático e tem uma valorização excessiva do diploma. Então eles têm uma necessidade muito grande de ficar ali, você é letrado, você é formado, isso era muito valorizado. Com certeza. Agora a gente tem o capítulo 3, emblemas públicos, perdão. O Gonzaga, ele não vê a República com bons olhos, então ele tem que ter alguns pontos ali que falham dentro da República e ele tenta deixar isso o mais claro possível ao leitor. E também, mais uma vez, reforça a crítica da futilidade. Então ele vai falar assim, não, a gente tem que ser contra, claro, dentro dos princípios dele, contra essa questão de salva de tiros aí, como um exemplo. Outro capítulo que tem o nome de Petrópolis, que é o nome da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele fala do passado monárquico de título de nobreza. É uma crítica, né, dos sobrenomes das pessoas. Antigamente era o título de nobreza e a gente podia comprar os títulos de nobreza. Então é uma crítica a isso. E também reforça o que eu já falei nos outros capítulos, que é a futilidade do Estado. O Passeador, capítulo 5. É um capítulo que o Augusto Machado e o Manuel Joaquim vão passear pelo Rio de Janeiro
e vão, no início do século XX, e vão falar assim das reformas que o Rio de Janeiro estava vivendo naquele período, das transformações urbanas que ele passava. E, de certa forma, ele critica, né? Que ele coloca assim, ele defende a preservação da memória e o passado em época de pretensa modernidade, que estava modernizando tudo e não estava ficando nada da história do Brasil, né? Da história do Rio de Janeiro. E isso preocupava o autor. Capítulo 6. O Barão, as Costureiras e outras coisas. E, no geral, esse capítulo assim, não achei muito relevante para o vestibular, mas é uma crítica ferrenha ao Barão do Rio Branco. E também entra naquele ponto de ironia para a futilidade estatal. Sim. Capítulo 7, o pleno contato. É ironia e a futilidade de crítica ao Barão de Anhangá. Ele contraria a visão determinística do seu tempo. Então esse capítulo eu achei um capítulo bem difícil de leitura, mas se você saber essa parte, assim, que é uma crítica ao Barão de Anhangá e contraria a visão determinística do seu tempo, a gente já tem uma noção do que a única pode chegar a cobrar. Sim. Capítulo 8, o jantar. É a vida e a história de Manuel Joaquim. Então, nesse capítulo, ele senta para jantar com a tia escolástica, que é a, digamos assim, em outros termos, a empregada doméstica do Manuel Joaquim, mas que é tia dele. E eles sentam para jantar ali e vão debatendo sobre a vida do Manuel. Por que ele não teve filhos, por que ele não casou, por causa disso, por causa daquilo. Então, né, é um resumo da vida dele. Capítulo 9, o padrinho. Ironiza o homem, descrição do subúrbio carioca. Então nesse capítulo, a gente vai ter a morte do compadre do Manuel Joaquim, o Romualdo, que ele vai morrer, que ele trabalhava na Secretaria dos Cultos com o Manuel Joaquim. Ele vai falecer e o filho dele, o Aleixo Manuel, vai ficar ali assim, a Deus dará. Só que o Manuel Joaquim, ele era o padrinho do Aleixo Manuel, então ele resolve adotar e esse menino vai ter uma formação, né, de ponta ali, como o próprio Manuel Joaquim, que era um líder intelectual. Sim, com certeza. O enterro. Nesse capítulo 10, a gente tem a visão da morte, e porque vai falar do enterro, as coisas que ele pensava da morte. Então, nessa parte ele quer demonstrar o quanto ele sabe, entendeu? Então, ele fala muitas citações científicas, citações filosóficas, que quer demonstrar o quanto que ele é intelectual. Questão entra o alter ego do autor e mistura vocabulário erudita com coloquial. E fica uma questão, né? O letramento do preto em um país racista que marginaliza o mesmo, talvez o intelecto seja um fardo. Então, se a gente pensar assim, poxa, ele vai se letrar, mas no país racista, será que isso realmente vai ajudar ele? Então, essa fica uma questão ali no capítulo 10. Com certeza. Capítulo 11. Feriado nacional. Ele tem um caráter abstrato do conceito de nação. Então ele também é uma continuação do enterro, que é uma parte que eles estão passando por cachorro pelo meio do Rio de Janeiro. Ele começa a se atentar aos detalhes. Tipo assim, tem uma moradora de rua ali dormindo ali. Tem pessoa desempregada aqui. Então ele vai descrevendo essas pessoas e fala assim que os humildes talvez não serão lembrados. Eles não serão de fato, né? Então também é uma crítica ferrenha ao nacionalismo teórico. Tinha a questão das leis, que aqui falam, que eu não estou entrando muito em detalhes, estou falando só as características, mas tem a parte que fala das leis, principalmente na Secretaria dos Cultos, que tinha uma lei que determinava a quantidade de tiros para receber o bispo. Só que, né, para quê? Exatamente. Então é uma crítica ao nacionalismo teórico, de seguir regras. É uma pessoa importante ali que tinha que estar ali, mas não precisava de ser recebido com tiros assim, só para falar que ele tá chegando, né? E o último capítulo 12, últimos encontros. A gente fala do contraste entre a fartura e a liberdade da burguesia. É onde vai ter o arremate da trama. E é o futuro do Aleixo Manuel, porque o Manuel Joaquim vai morrer de causas naturais. Sinceramente, eu achei esse sinal bem ruinzinho, porque ele fala 11 capítulos da vida do Manuel, e nas últimas 2 páginas o autor decide falar da morte. Eu trabalharia mais a morte. Mas o que fica mais importante a gente saber qual que é o futuro do menino, que é um jovem preto e letrado em um país opressor. Isso é a questão que o Aleixo Manuel, com o letramento que ele teve, com a oportunidade que ele teve, ele vai fazer. Sim. Porque o pai dele, o Romualdo, não era muito rico. Era funcionário da Secretaria dos Cultos. Então vai ficar essas questões para nós leitores refletirmos. Agora, as últimas características que a gente precisa para arrematar. Um adendo antes. Nos últimos encontros, o menino vai continuar sendo cuidado pela tia escolástica, tá? Ela, que era a empregada, se dizemos, do Augusto Machado, do Manuel Joaquim, vai acabar continuando cuidando dele. Agora, pra gente fechar,
O livro é uma crítica ao jornalismo comprometido. Preconceito racial é um tema que ele aborda muito. Super importante, gente. Não esqueçam desses detalhes. Por isso que a Unicamp deve estar cobrando ele. Questão de intelectualidade e ascensão social. Então ele bota em jogo ali a questão de assim, você tem um intelecto alto, você é letrado, e a questão da ascensão social. Uma sociedade totalmente excludente, né? A gente tem o pobre marginalizado e a burguesia lá em cima. Sim. É um país que nada acontece, é um país que segrega, é um país que oprime, é um país que gentrifica, é um país que expulsa o pobre, porque aqui, nesse contexto aqui, estava tendo as reformas urbanas do Rio de Janeiro, né? Tem a questão da revolta da vacina. Sim. Então, Super importante. eles estavam segregando os pobres, estavam tirando eles do centro da cidade e jogando eles para longe. Então, é um país que nada está acontecendo, é um país que está segregando, está oprimindo o pobre. Sim. Racismo, né, que igual eu já falei, preconceito racial, um tema importante da obra. Super importante. E uma pergunta agora que eu faço: de que adianta ser intelectual se não é valorizado? Essa é uma pergunta que o livro também nos deixa e que eu estou fazendo agora. Porque realmente a gente às vezes acaba se pensando, né? O que adianta a gente se formar, ter a graduação, principalmente nos inícios do século XX, onde não era, né? O que vai adiantar? Exatamente. Mas é isso, gente. Foi essa aula uma aulinha, né, de resumo. É um podcast, mas eu dei uma aulinha de resumo do livro. É um livro bem interessante, ele tem 170 páginas por aí, dá pra ler rapidinho. E cai na Unicamp, então se atentem a esses pontos críticos que a gente deixou aqui e vocês vão arrasar na prova. Vão mesmo. Rafa, muito obrigada pela sua participação nesse podcast. Foi de imensa gratidão você estar aqui para poder falar um pouquinho para os nossos estudantes, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês para estar ouvindo esse podcast. Então, muito obrigada novamente e até o próximo podcast. Legal, obrigado, viu? Vocês vão Obrigada, arrasar. gente. Vejo vocês na Unicamp.